Muito que perdido, muito que lamentável, muito que com medo de ser rebaixado. Eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos e obviamente o vídeo dessa quarta-feira é sobre um assunto que vocês já estão sabendo. Gesualdo Ferreira acabou de ser demitido do Santos, foi demitido do Santos na tarde dessa quarta. O Santos, no momento em que eu gravo, pelo menos 5h17 da tarde, não tem técnico para o Campeonato Brasileiro, que começa daqui 4 dias para o clube. O Santos joga no final de semana contra o Bragantino. É engraçado, o vídeo do anúncio do Gesualdo foi feito em uma live em que eu estava na festa de fim de ano do Grande Prêmio, o site em que eu trabalho. O vídeo eu já estava um pouco alterado depois de alguns sucos, por assim dizer. O vídeo tem todo o pessoal do trampo que quis participar dando risada, brincando. A participação de vocês foi incrível. E foi símbolo de um ano muito legal que a gente teve. Foi tão animador, mesmo perdendo o técnico, não pelo técnico, pelo trabalho do técnico, que eu quis entrar e todo mundo se divertiu. E se era o Gesualdo, a gente não conhecia o Gesualdo, se fosse outro gringo também, a gente estava comemorando. E como as coisas mudam, né? 8 meses depois não dá para ir pra rua, não dá para fazer live, não dá para brincar com o pessoal do trampo. É aqui de casa mesmo que, lamentavelmente, eu tenho que comentar a demissão dele. E também o ponto principal de em como 8 meses as coisas mudam é que o trabalho foi muito diferente em relação ao ano passado, infelizmente para pior. Mas esse vídeo não é para criticar o Gesualdo e falar tinha que demitir. Não, nada disso. Para analisar a demissão dele, a gente tem que analisar duas coisas diferentes. Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira é o trabalho. A segunda é a questão da humanidade. Porque é muito importante em relação à demissão do Gesualdo que foi feito com o humano Gesualdo. Um cara de 76 lá quantos anos, que nem brasileiro é. Mas essa é a segunda parte do vídeo. A primeira, obviamente, tem que ser a parte do futebol, porque é um canal de futebol. E o trabalho foi muito fraco. A gente pega as estatísticas, foram 15 jogos, só 6 vitórias, sendo que no Paulista foram só 4, outras 2 na Libertadores, uma sofrida contra o Defensa, mas bacana, um jogo de Libertadores, fora de casa, vários meninos estreando normal, apesar do primeiro tempo ser muito ruim, e uma outra muito fraca, que foi 1-0 no Delfim, com o Santos jogando nada. Mas é vitória em Libertadores, eu não estou aqui para criticar isso. De qualquer maneira, foram só 6 vitórias em 15 jogos, 4 empates e 5 derrotas. O segundo pior ataque entre todos os times da Série A até o momento no ano. Isso é um dado muito importante para a gente tentar entender o trabalho de Gesualdo. O segundo pior ataque entre times da Série A. E a Série A tem times como o Sport, que está jogando, ou jogou até outro dia, sei lá, o torneio do rebaixamento do Pernambucano. Times como o Atlético Goianiense, que em teoria não podem fazer frente ao Santos. É muito pouco. E sofreu 16, ou seja, o saldo é nulo. O saldo é de 1 gol. Nulo. É muito pouco. Um trabalho também que foi marcado por uma tática única. Desde o primeiro vídeo sobre o trabalho de Gesualdo, eu venho apontando como o Santos joga no 4-3-3, desde o primeiro minuto do trabalho dele até o último, que foi agora contra a Ponte. 2 zagueiros, 2 laterais bastante abertos, um volante que recua numa linha entre os zagueiros, 2 meias, às vezes nem abertos, às vezes numa linha vertical muito errada, 3 atacantes. O Santos jogou o tempo inteiro assim. Nem quando foi expulso mudou. Seja qual for a posição de jogador expulso, e nos últimos 4 jogos o Santos teve alguém expulso, não mudou a formação. Simplesmente ficava um buraco nessa tática. Isso foi um grande erro, ainda mais quando a gente tem uma comparação de um trabalho que ano passado, sei lá, em 38 jogos do Brasileiro a gente deve ter visto umas 15, 16 táticas diferentes. E a gente se acostumou com isso, e a gente passou a achar legal isso, e passou a entender que era possível fazer isso, e passou a entender que mesmo com o elenco enxuto ou mais fraco que dos times ricos como Flamengo e Palmeiras, a gente podia batalhar com os caras. Esse ano a gente não estava conseguindo batalhar com o Ferroviária, um 0-0 em que o Santos teve que agradecer por não perder, com o Ituano, uma derrota no Carnaval, em que eu cheguei a pedir a demissão aqui, fui xingado muito por isso. Talvez eu tenha passado alguma linha naquele dia, talvez eu tenha. Tanto que depois eu criei um vídeo na volta da paralisação sobre como a gente deveria zerar o trabalho de Gesualdo e recomeçar a análise do zero. Foi feito isso. O problema é que depois a gente voltou, empatou com o Santo André jogando mal, perdeu do Novo Horizontino numa virada vexaminosa, e foi eliminado pela Ponte numa... foi virada, mas enfim, de qualquer maneira uma derrota ainda mais feia do que a do Novo Horizontino. Pelo menos lá em Itaquera não valia nada. A partida contra a Ponte valia muito e foi muito, muito, muito feio. O time jogou muito, muito, muito mal. E o dedo do técnico estava lá, é um time sem variação. O trabalho foi realmente fraco. Eu vejo muita gente falando que
ele merecia mais tempo. Se a gente anula a paralisação, o Santos estaria mais ou menos em maio agora, fim de abril, começo de maio, que é quando acaba o estadual, começa o nacional. Se os resultados fossem os mesmos, eu retornaria aqui falando que ele merecia a demissão, porque os resultados são muito ruins e o time não joga de um jeito diferente. Joga mal do mesmo jeito sempre. Esse é um problema, o trabalho é muito fraco. Eu sou da teoria, pelo menos eu penso futebol assim, que quando o trabalho é ruim, você enxerga e você consegue cobrar uma demissão, uma mudança, que seja, mudança do próprio cara no estilo dele, logo. A gente sacou com 3 dias de trabalho do Jair Ventura que o trabalho era muito fraco. Do Gesualdo não, o Gesualdo demorou um pouco mais, mas pelo menos a gente tinha um motivo de esperança. Quando o trabalho é bom, nem derrotas fazem a gente pedir a demissão, pelo menos se a gente for consciente do futebol. Porque, por exemplo, ano passado, quando a gente tomou de 5 do Ituano, quem chegou aqui e falou calma? Fui eu, porque eu sentia que o time estava jogando do jeito certo. Só que quando você começa a se acostumar a jogar do jeito certo, há dias desastrosos. A gente já tinha ganho de São Paulo antes, perdeu aquele jogo, depois se recuperou, foi vice-brasileiro, porque o estilo de jogo começou a dar certo. Esse ano, o estilo começou a dar muito cedo errado e não foi alterado, e isso sempre me preocupou. Então eu nem acho que a demissão em termos futebolísticos seja a coisa mais injusta. Só que aí a gente precisa passar para a parte da humanidade. Antes eu vou fazer uma pausa, que é a seguinte. Ainda não se confirmou, pelo menos no momento em que gravo, sigo contando, 5h23 da tarde, se o Santos terá de fato que pagar a multa, ou não é nem multa, né? Todos os salários do Gesualdo e da comissão até o final do ano, mesmo demitindo, que somaria 5 milhões de reais. Eu deduzo que sim, o Gesualdo não vai, eu acho, né? Falar, não, eu vou embora e vocês não precisam pagar nada. Eu, se fosse ele, estava cobrando e tentaria achar motivo para cobrar mais, né? Daria toda a razão a ele, inclusive. Só que o Santos não tem 5 milhões. E esse é um ponto a se pensar na demissão. O Santos não tem dinheiro. O Santos não tem dinheiro para pagar o Hamburgo, o Bruges, tem a história do Achipato agora, Atlético Nacional, devo estar esquecendo alguém, está punido, não pode registrar jogador. O Santos não tem dinheiro, o Santos é um clube falido nesse momento, falido, não há outra palavra. E a culpa é, claro, do presidente José Carlos Pérez, que ninguém sabe onde está, sumiu, e agora toma uma atitude dessa. Vamos gastar dinheiro sem ter, faltando 4 dias para começar um brasileiro. O risco de rebaixamento é real. Me dói o coração falar uma coisa dessa, mas o risco de rebaixamento é real. Se estava ruim com o Gesualdo, a tendência é que piore, porque dificilmente alguém vai topar vir para essa bagunça que é o Santos Futebol Clube, uma bagunça, uma zona sem dinheiro. Quem que vai topar essa ideia de vir trabalhar sem ganhar dinheiro? Você não tem garantia. Sabe quem vai topar? Um técnico ruim, mas de futuro eu falo em próximo vídeo. Eu preciso falar da parte da humanidade. Para abrir isso, eu trago 2 tweets de jornalistas que eu confio muito. Um é o Valdomiro Neto, com quem eu trabalhei no Lance por um curto período, que falou há alguns dias, já prevendo a demissão, o seguinte, abre aspas. Se o Santos demitir o Gesualdo, será uma canalice. O clube mantém um profissional septuagenário, estrangeiro, durante meses de paralisação por uma pandemia terrível para pessoas da cidade e manda embora 2 ou 3 semanas depois do retorno dos jogos, será baixo, vil, grotesco e nojento. Fato. O Gabriel Carneiro, com quem também trabalhei no Lance, e agora ele está no UOL, que é ótimo jornalista, fala o seguinte: Santos contratou um técnico estrangeiro, 5 mudanças na comissão, deu 15 jogos para ele trabalhar. No caminho, uma pandemia, 0 reforço, atrasos salariais, perda de titulares na justiça e agora 3, 4 dias de outro campeonato. O Santos demite o técnico. O Santos é uma bagunça, o Santos é uma várzea, o Santos é uma vergonha, só que não é o Santos, não é a instituição Santos. É quem cuida dela. E quem cuida dela é José Carlos Pérez. José Carlos Pérez, que no Gol.com, com A, né, em inglês, o Bruno Andrade, que tem acertado várias coisas, inclusive, eu não acompanho tanto o trabalho dele, mas ele tem acertado coisas do Jorge Jesus, por exemplo, dá uma notícia com esse seguinte título: Presidente do Santos foge ao demitir Gesualdo Ferreira. Treinador português foi comunicado da rescisão de contrato pelo diretor de futebol William Thomas. Deixa eu ver se tem alguma frase sobre o Pérez aqui. Bom, não tem, mas a notícia é essa: que o José Carlos Pérez não foi homem nem de lá para o Gesualdo falar que estava demitindo. Medroso, fujão, sumiu. Dá para lançar uma série de livros em vez de Onde Está o Wally, Onde Está Pérez, porque ele sumiu, não paga, irresponsável. O Santos é uma várzea hoje. O Santos Aliás, eu falo mal da várzea falando isso, né? O Santos é pior que a várzea.
É lamentável a situação que esse clube chegou nas mãos desse presidente. E aí eu vou ser perguntado, mas ele é o pior presidente da história? Não importa mais, esse é o ponto. O Modesto foi um horroroso. O Odílio, horroroso. 2 banidos do clube. O Pérez caminha para se juntar a esse trio. Que, lamentavelmente, é o trio mais recente. E isso explica muito onde o Santos está agora. Em 2018, quando o Santos demitiu o Jair Ventura, o Santos ganhou do Fluminense na última partida do Brasileiro antes da pausa da Copa do Mundo, em 2018, com um trabalho muito ruim. O Santos ganhou na sorte do Fluminense e o trabalho era horroroso. Vocês lembram do trabalho do Jair Ventura? Só que essa vitória salvou o Jair por toda a paralisação. Então, 2 meses depois, quando voltou, 1 mês e meio, enfim, o Santos perdeu, depois empatou com a Chape e aí ele caiu 2 jogos depois. A questão é que o Pérez repete a história. Quando ele deu o time na mão de Jair Ventura por 1 mês e meio, 2 na paralisação para treinar e 2 jogos depois demitiu, quer dizer que ele não confiava. Então por que ele não demitiu antes e deu tempo para um técnico novo pensar no jogo? Se ele não confia no Gesualdo, demitisse antes. Ou quando começasse a pandemia, Gesualdo, começou uma pandemia, é melhor você ir para Portugal, a gente vai recomeçar aqui, você se cuida lá. Um cara que perdeu a irmã, se não foi a irmã, 1000 desculpas, mas com certeza foi a irmã, ele perdeu a irmã no meio de uma pandemia e não foi para Portugal para ficar trabalhando no Santos. Se demitissem antes, pelo menos ele estava com a família, se cuidando num país que cuida da pandemia de uma maneira muito melhor que o Brasil, que é uma vergonha, o pior do mundo, vocês sabem muito bem. Mas não, deu tempo aí, 4 meses de paralisação para o Gesualdo pensar, estudar, sei lá, fazer o quê. Nem interessa fazer o quê, porque ele não estava com jogadores. Ficou, é o emprego dele. Para 3 jogos depois de demitir. José Carlos Pérez tem lógica. A lógica do erro, a lógica da preguiça, a lógica de sumir com o dinheiro do Santos. Eu não estou falando que ele roubou, não quero ser acusado disso. Sumiu o dinheiro, porque o Santos não paga. Se o Santos não paga, evaporou o dinheiro ou foi gasto em coisas erradas, como Cueva, Brian Ruiz, rescisão para lá, rescisão para cá, demissão de 5 técnicos. O Santos paga 5 técnicos na justiça até hoje. O dinheiro some, não com roubo, eu não estou falando isso. Some com gastos irresponsáveis. Isso eu estou falando, gastos irresponsáveis. Quem que gasta? Quem que assina o contrato? É José Carlos Pérez. Mais um erro de gestão. Graças a Deus, o fardo de ter votado em Pérez eu não carrego, porque nele eu não votei. Tinha gente melhor, optaram por ele e o Santos continua esse desastre. Repito sobre novo técnico, eu falo ou assim que sair, ou amanhã, se não sair um novo técnico até lá, com ideias, com propostas, tentando um milagre aqui. Tá foda.